Há mais ou menos uns 7 anos nós tomamos a decisão de levarmos para as pessoas o que nós estávamos vivendo na nossa vida. Eu e o meu esposo, não seria apenas 10 dias de oração, mas aquilo teria que virar um hábito na nossa vida. Enquanto nós orávamos nas madrugadas, nós íamos conhecendo a verdade dentro da verdade. E eu fui me encantando com cada coisa que nós conhecíamos. E nós conversávamos muito, eu e meu esposo, e falávamos, nossa, mas isso não pode ficar só com a gente. Foi quando surgiu então o seminário Verdade Presente. Nós pregamos numa igreja, e dali foram surgindo convites para outras e outras. E surgiu então um momento em que nós descobrimos que alguma coisa mais nós tínhamos que fazer. Nós não podíamos apenas pregar. Nós chegávamos às igrejas e as pessoas nos procuravam pedindo oração. Mas eram tantos os pedidos de oração e os papeizinhos que nós íamos colocando nos bolsos, que a gente pensava, bom, o que nós vamos fazer com esses papéis, com esses pedidos, né? Orávamos ali e agora? Vamos queimar? Nós vamos jogar fora? Foi quando nós apresentamos o seminário aqui em Brasília, numa igreja em Taguatinga Norte, e conhecemos uma família de São Paulo. E essa família nos convidou para apresentar o seminário lá. Eu imaginava que eu estava indo para São Paulo levar uma mensagem para aquela igreja. Para minha surpresa, Deus estava me levando a São Paulo para me ensinar a orar. Eu não orava como qualquer um ora, não daquele jeito que nós aprendemos ali naquele lugar. E quando nós voltamos a Brasília, nós voltamos decididos que nós iríamos implantar isso no nosso ministério. E aquilo foi tomando uma dimensão que nós não esperávamos. Em 2010, então, o pastor Eduardo Viana nos convidou para apresentarmos o seminário na Igreja Central de Planaltina. E então nós intensificamos as nossas orações com jejuns. E fomos reunindo em caderninhos como este aqui, este é lá da Igreja de Planaltina de 2010. E nós fomos colando os pedidos de oração. O pastor Eduardo Viana nos enviou 130 nomes por e-mail de membros afastados. E quando nós pegamos aqueles 130 nomes com endereço e telefone, nós resolvemos fazer uma carta para cada pessoa, enviar por correio, convidando essa pessoa para que estivesse no seminário. Em 2014, então, nós recebemos o convite para estarmos ali fazendo a programação dos 10 dias de oração. Mas ao chegar na Igreja Central de Planaltina, minha maior surpresa foi ver pessoas que se aproximavam de mim e diziam assim, professora, você não lembra de mim, mas meu nome está no seu caderno. Professora, eu tomei a decisão, eu voltei para a igreja. Eu abandonei o vício, eu abandonei droga, eu deixei o mundo e o meu pedido de oração está lá. E eu chegava em casa e pegava o caderno e começava a folhear. Enquanto eu passava as folhas do caderno, eu lembrava de quantas e quantas madrugadas eu, meu esposo, participantes da nossa equipe, irmãos de igreja, que não conheciam essas pessoas, mas que se colocaram como intercessores, que acreditaram na oração intercessora, que aquilo poderia ser muito mais do que o que nós sonhávamos. Se nós pudéssemos compreender, entender o poder que há na oração intercessora, o poder que Deus colocou em nossas mãos, nós não salvaríamos apenas a nossa família, o nosso casamento, mas nós salvaríamos milhares e nós teríamos muitas surpresas no céu. Nós fizemos um compromisso de orarmos por essas pessoas enquanto nós vivermos. Todas aquelas pessoas que assistiram à programação, que tiveram contato com a oração, nós marcamos com elas um encontro. Nós combinamos de nos encontrarmos à sombra da árvore da vida. E eu pedi para que elas, quando chegarmos lá no céu,
para que elas fossem até mim e falassem: professora, eu fiz um pedido. Eu pedi pela minha família, eu pedi pelos meus filhos. Olha aqui, eles estão aqui. Nós conseguimos. Estamos à sombra da árvore da vida. É lá que nós vamos nos encontrar. Amém.